Este é um dos poucos lugares em toda a mídia onde se ensina o verdadeiro Evangelho, que é a graça de Jesus. Se o Senhor te trouxe até aqui, é melhor que você fique. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Viva a graça de Jesus! Graça e paz, meus amados irmãos, povo espiritual que vive pela graça de Jesus. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Ele é incomparável, inigualável, maior do que tudo e que todos. É o nome que está sobre todo nome. Ele é Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga a segurança da salvação no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, não é possível atravessar a rua com segurança diante da luz vermelha. Ela serve de alerta sobre a existência de um perigo iminente. Por isso somos instruídos desde pequenos a respeitar os sinais. O motorista também, que não respeita a sinalização, tanto a luminosa quanto as placas, transforma o seu veículo numa arma que poderá ser disparada contra alguma pessoa inocente e contra ele próprio. É muito comum pessoas atravessarem uma via fora da faixa de pedestres e com o sinal aberto para os veículos. Muitas vezes debaixo de uma passarela que foi posta ali para assegurar a integridade física das pessoas. É comum também os motoristas avançarem o sinal, desrespeitando tanto os pedestres quanto os veículos que estão trafegando na outra direção. Mas é muito comum também vermos acidentes
inclusive nos lugares onde tudo estava preparado para eles não ocorrerem. E as suas decorrências? Decorrências tanto materiais quanto humanas. Existe uma cultura em algumas pessoas no nosso país de que ao se fechar o sinal, elas ainda têm o direito de usar alguns segundos para cruzar, mesmo havendo veículos aguardando para realizar o cruzamento da via. E diante da luz amarela, se a pessoa para, recebe um buzinaço e xingamentos dos outros motoristas. E ainda tem o risco de receber uma pancada na traseira do veículo que vem atrás. Porque as pessoas simplesmente esperam que você avance. E que você não pare com a luz amarela. As pessoas fazem cursos, passam por exames para conseguir a licença para dirigir, mas depois se esquecem de tudo. E é por isso que o trânsito no Brasil mata mais do que uma guerra. Diferentemente, nos países nossos vizinhos, como por exemplo o Uruguai, se o sinal amarelar, mesmo sendo em uma travessia de pedestres às 3 da manhã, sem haver ninguém na rua, o motorista para. Eles respeitam a sinalização e compreendem que ela provém de um serviço público gerado pelos impostos que eles pagam e que foi elaborada por técnicos preparados, pessoas com conhecimento, e para o bem-estar dele e de toda a população. Mas é evidente que o nível de segurança lá no Uruguai é bem diferente. Aqui, quem parar numa hora dessa, da madrugada, e não for assaltado, pode se considerar sobrevivente. Mas temos que ser razoáveis e reduzir para cruzar com segurança. Ninguém tem o direito de provocar acidentes e a morte de pessoas inocentes. Assim como as leis de trânsito, a Bíblia existe para nos orientar, nos proteger e nos poupar de sofrimentos desnecessários. Mas a palavra de Deus não nos livra apenas de sofrimentos nos dias de hoje, mas também no futuro. Ninguém poderá dizer que Deus não é justo, ou que Ele não avisou, não alertou, não preveniu, não advertiu, não admoestou e não orientou. Deus faz tudo isso, mas as pessoas não creem e não dão importância às instruções e aos alertas do Senhor. A palavra de Deus está repleta de luzes, tanto verdes, quanto amarelas, quanto vermelhas, sinalizando para nos orientar o caminho que devemos seguir e para nos prevenir de dores e condenação, para vivermos bem e alcançarmos a salvação. Mas as pessoas preferem seguir os seus corações e fazer as vontades próprias ou as vontades de outros. Preferem viver o momento presente do que investir no futuro. Isso é uma clara demonstração de que não conhecem a Deus e nem creem nas promessas dele.
E o mais grave é que eu não estou falando do ímpio, estou falando do povo de Deus. Mais especificamente, da igreja carnal, formada pelos irmãos carnais, que vivem como os do mundo, porque andam na carne e militam segundo a carne. 1 Coríntios 3, 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. No nosso primeiro vídeo, a respeito da igreja carnal e a igreja espiritual, o vídeo de número 330, nós apresentamos os enfrentamentos internos que existem em uma igreja dividida. A igreja de Jesus, que hoje consiste em dois grandes grupos, uma igreja carnal e outra com fundamentação espiritual. No nosso vídeo anterior a esse respeito, o de número 332, apresentamos a origem dessas duas igrejas, que na verdade correspondem a dois sacerdócios distintos. Um celeste e espiritual, segundo a ordem de Melquisedeque, e outro terrestre e carnal, segundo a ordem de Arão. Ambos os vídeos complementam as informações da nossa mensagem de hoje. Então, encorajamos os irmãos que ainda não conseguiram assistir a esses dois vídeos que o façam após o término do presente. Agora notem, irmãos, que essa denominação, Ordem de Melquisedeque ou Ordem de Arão, não corresponde a nenhuma organização secreta, mas sim a linhagens sacerdotais. A Ordem de Arão corresponde a sacerdócios da mesma linhagem sacerdotal de Arão. E assim também, a Ordem de Melquisedeque indica sacerdotes da linhagem sacerdotal de Melquisedeque. Nesse nosso vídeo presente, o terceiro sobre esse assunto, estaremos tratando de um aspecto muito sério dessa divisão da Igreja de Deus nesses dois sacerdócios. Porque a verdade, meus amados, a grande verdade expressa na Bíblia é que hoje deveria haver apenas um único sacerdócio. E que um desses sacerdócios existentes conduz as pessoas para a vida, porém o outro encaminha as pessoas para a morte. É claro que ninguém deseja a morte, mas alguns irmãos estão sendo mal orientados. E como já previa a palavra de Deus, existem muitos enganadores. E dentre eles, o apóstolo Paulo destaca os da circuncisão, que é a lei, o fundamento doutrinário
da igreja carnal, o sacerdócio de Arão. Paulo adverte que a igreja carnal ensina o que não convém e faz isso por torpe ganância, para receber a contribuição dos fiéis. É preciso, meus irmãos, despertarmos dessa sonolência espiritual para buscarmos o conhecimento da palavra de Deus e para que Cristo nos esclareça e nos conduza a todos para onde Ele deseja que nós estejamos. Efésios 5:13. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Tito 1:10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. O trecho inicial que apresentamos do livro de Hebreus, capítulo 7, temos algumas revelações importantes do autor do livro acerca desse personagem misterioso chamado Melquisedeque. São informações que complementam as que já passamos no nosso vídeo anterior. O autor, nesse trecho, reproduz a passagem bíblica que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 14, versículos 18 a 20. É o único trecho bíblico que registra trechos da vida daquele que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e cujo nome significa Rei de Justiça e Rei de Paz. Aquele que abençoou Abraão ou Abrão após a sua vitória contra os reis inimigos e a quem Abraão deu o dízimo de tudo. No versículo 3, a palavra de Deus nos diz que Melquisedeque não possuía pai, nem mãe e nem genealogia, ou seja, não tinha antepassados e nem descendentes, e não tinha princípio de dias e nem fim de vida, mas que, sendo semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Isso nos reforça a possibilidade, como comentamos em nosso vídeo anterior, de que Melquisedeque seja o próprio Jesus em uma pré-vida terrena. A única pessoa que conhecemos que nunca nasceu e nunca morreu, porque sempre existiu e é eterno, é o nosso Deus. E sabemos que Jesus é Deus. Notem que a palavra bíblica nos diz ainda que ele era semelhante ao Filho de Deus e que permanece sacerdote para sempre. Ora, na mensagem anterior, apresentamos o conteúdo bíblico que nos fala de dois sacerdócios, o primeiro de Arão e o segundo e atual de Jesus. A Bíblia não fala de 3 sacerdócios. Então, como Melquisedeque
permanece sacerdote para sempre. E Jesus também é um sacerdote eterno. A conclusão a que se chega, a partir de todas essas informações que coletamos, é de que Melquisedeque e Jesus eram o mesmo Espírito, a mesma pessoa, e que Melquisedeque certamente era o próprio Jesus. Hebreus 7, 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Para reforçar esse nosso raciocínio, vejamos agora, no versículo 4, ainda no nosso trecho inicial, a afirmação de quão grande era Melquisedeque, que até mesmo Abraão, que era o maior entre o povo de Israel, lhe deu os dízimos dos despojos conseguidos nas guerras. Essa atribuição de grandeza, nessa magnitude, não poderia ser dada a nenhum ser humano. Grande e inigualável, como diz o salmista, é o nosso Deus. Não há outro como Ele. E não há ninguém maior do que Ele. Hebreus 7, 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Salmo 77, 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? O autor do livro de Hebreus, ainda no nosso trecho inicial, ressalta que os israelitas da tribo de Levi, segundo a lei de Moisés, tinham ordem para receber o dízimo do povo, ou seja, dos próprios irmãos. No entanto, esse Melquisedeque, que não era da genealogia deles, recebeu dízimos de Abraão e o abençoou. E como o menor é sempre abençoado pelo maior, fica patente também, nesse comentário, a grandiosidade de Melquisedeque. Hebreus 7, 5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Diante dessas revelações, meus amados irmãos, que ninguém tenha dúvidas de que o sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio de Jesus, o sacerdócio espiritual, é o sacerdócio da vida eterna. E é onde todos nós temos que estar.
é lamentável, mas não existe unidade na Igreja de Jesus. Não existe a unidade que Deus queria que existisse. Dizer que a igreja é unida chega a ser pecado, porque é mentira. Esse é um grande problema. E o povo de Deus parece não ter noção do perigo a que está exposto. Como disse Jesus, uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus não falou isso à toa. Como já explicamos nos nossos vídeos anteriores sobre esse tema, existe divisão e subdivisões na Igreja de Deus. Existem dois grandes grupos vivendo sacerdócios distintos e caminhando em direções opostas. Um para a morte e outro para a vida. Os irmãos carnais que vivem segundo a extinta lei de Moisés, debaixo do jugo pesado de proibições e ordenanças, e realizando sacrifícios carnais, pensam que estão no caminho da salvação. Mas o que a palavra de Deus nos revela, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, é que eles estão ainda muito distantes da salvação. E que, na verdade, eles estão mesmo no caminho da perdição. Eles têm os seus sentidos endurecidos e um véu espiritual posto sobre os seus corações, que os impedem de compreender a graça de Jesus, que é do sacerdócio espiritual. E o pior, meus irmãos, prestem atenção, a igreja carnal ainda não está nem mesmo convertida a Jesus. Eles dizem que estão, mas a palavra de Deus desmente. Porque no trecho que apresentaremos na sequência, a expressão "mas quando se converterem ao Senhor" indica que eles ainda não estão convertidos a Jesus. Na verdade, estão convertidos a Moisés. E a palavra de Deus diz ainda que quando eles se converterem a Cristo, então o véu será retirado deles. Em sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, aquele que recebeu diretamente do Jesus ressuscitado a revelação do novo tratado da graça, afirma que Cristo, com o seu sacrifício único e eterno, nos libertou da servidão da lei. Então, seguir vivendo a lei de Moisés significa estar negando a Jesus e toda a obra por ele realizada. E que essa pessoa está separada de Cristo e decaída da graça. E na sua carta a Tito, Paulo nos recomenda ainda a não entrarmos em discussão com os irmãos da lei, porque isso é algo inútil, que não serve para nada. Ele revela ainda que ao homem herege, ou seja, aquele que vive na heresia da lei, porque a lei hoje é uma heresia, Paulo recomenda que depois de uma ou outra admoestação, o evitemos. Não insistamos mais, porque ele está pervertido, está em pecado e já está condenado. Meus
Meus irmãos, isso é caminho de morte. O perigo é muito grande para quem desobedece ao Senhor e insiste em viver em um regime sacerdotal que não existe mais, em uma doutrina que não existe mais, que Jesus aboliu. E esses irmãos ainda dizem que serão salvos. Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. 2 de Coríntios 3, 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar a lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Gálatas 5, 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei. Separado está de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Tito 3, 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Deus está no controle. Os que são de Jesus vão mudar. Aí está, meus irmãos, a grande questão e o foco central desta vida presente e da nossa mensagem de hoje. Salvação ou perdição? Como já apresentamos, um desses sacerdócios é morte, enquanto o outro é vida. Portanto, quem deseja a vida precisa estar no sacerdócio da vida. Precisamos considerar, primeiramente, que o sacerdócio de Arão continha a lei de Moisés. E ambos, tanto o sacerdócio quanto a lei, foram dados aos judeus e não a nós, gentios. E ambos, tanto o sacerdócio quanto a lei, foram extintos com a morte e ressurreição de Jesus.
Quando ressuscitou, Jesus iniciou o seu novo sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que nos trouxe também o novo tratado da sua graça. Notem que o sacerdócio de Arão requeria o cumprimento da lei de Moisés, coisa que ninguém jamais conseguiu realizar. Mas o sacerdócio de Jesus estabelece a vida pela graça, pela fé, a vida em espírito. Fomos libertos da lei. Em sua carta aos Gálatas, Paulo deixa muito claro a oposição existente entre esses dois sacerdócios e entre os dois regimes doutrinários, enfatizando que os que são da fé, ou seja, os que pertencem ao sacerdócio espiritual de Jesus, são benditos com o crente Abraão, porque estão debaixo das promessas feitas por Deus a Abraão, que é o nosso pai da fé. Mas os que são da obra da lei, a igreja carnal, estão debaixo de maldição, já que ninguém será justificado pela lei. A lei não foi criada para salvar a ninguém. Ela foi criada para apontar os pecados. Deus não daria um regime doutrinário de salvação para aqueles que ele já tinha salvo. Então, o justo tem que viver da fé e não da lei. Em sua carta aos Romanos, Paulo nos explica que os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Esse é o sacerdócio carnal. Mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Esse é o sacerdócio espiritual. E ele conclui, esclarecendo que a inclinação da carne é morte e a inimizade contra Deus. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Gálatas 3, 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Romanos 8, 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Jesus encerrou a lei e a igreja carnal. Mas existem irmãos insistindo em requerer o seguimento da lei pelos fiéis da igreja de Jesus, o que é puro engano e rebeldia. E existem outros reconhecendo a graça do Senhor, mas alegando que a graça depende da lei. Isso também não é verdade. O próprio Jesus nos deixou dito no livro de João que se Ele nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Depois, na sua carta aos Gálatas, Paulo nos informa que Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no nosso lugar.
Desse modo, meus irmãos, estamos totalmente livres da lei e de Moisés. No trecho da carta de Paulo aos Romanos, ele deixa claro que os dois ministérios não se misturam, não se coadunam. É óbvio, meus irmãos, que não podemos mesclar bênção com maldição. Isso na segunda carta aos Coríntios, Paulo chama a igreja carnal de ministério de condenação e morte. E deixa claro que o ministério da graça de Jesus é de muito maior glória do que o ministério anterior. Mas existem irmãos se contentando com pouco ou com nada. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Romanos 11:6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. 2 de Coríntios 3:7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que é o ministério, o sacerdócio espiritual, o sacerdócio de Jesus. Meus irmãos, Jesus está voltando para levar consigo a sua igreja, que será arrebatada e elevada às nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. E seremos então conduzidos por Ele para a vida eterna. Esse é o maior prêmio que alguém pode desejar nesta vida. Mas, infelizmente, meus irmãos, uma parte da igreja não vai subir. Jesus não vai levar consigo os que vivem na desobediência e que escolheram estar debaixo da maldição. Olha, certamente haverá uma grande decepção na volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glórias a Deus! Louvado seja o Senhor! Já sabemos que existem 2 sacerdócios atualmente, quando na verdade deveria haver apenas um. Sabemos também que Jesus é sacerdote eternamente, o sumo sacerdote da sua igreja. Sabemos ainda
que o sacerdócio de Jesus é espiritual e requer a vida pela doutrina da graça, que também exige a vida em espírito e pela fé em Jesus e na obra por ele realizada. Então, cabem agora algumas perguntas que cada um de nós tem que responder para si mesmo. O que é que nos convém? Estar em um sacerdócio carnal ou em um sacerdócio espiritual? Se a nossa vida eterna será em espírito? Estar em um sacerdócio de vida eterna ou em um sacerdócio de morte eterna? Estar em um sacerdócio extinto ou em um sacerdócio atual? Estar em um sacerdócio de Deus ou um sacerdócio do homem? A resposta a essas perguntas, meus irmãos, pode definir o futuro de cada um de nós. Mas não podemos responder com palavras apenas. Precisamos responder com ações. Vejo agora como as coisas se encaixam dentro da justiça de Deus. A igreja carnal, aquela que contém os vikings, de quem estivemos comentando nas mensagens anteriores, aqueles irmãos carnais que ameaçam os irmãos da igreja espiritual e realizam atentados para tentar matar os que falam as verdades de Deus, é justamente um ministério de condenação e morte. Eles ameaçam os irmãos de morte e empunham armas de fogo para atentar contra a vida dos irmãos espirituais, mas no fim das contas, são eles que vão morrer, e morrer eternamente, se não se arrependerem, não se converterem e não mudarem de vida. Mas atenção, meus amados irmãos, não são apenas vikings que estão no caminho da condenação. Todos os que estão vivendo na carne, ligados ao sacerdócio de Moisés, irão ficar no dia do arrebatamento. E não alcançarão a salvação. Porque essa é a igreja condenada, conforme a palavra de Deus. Se eu fosse você, não arriscaria. E prestaria muita atenção ao versículo que iremos apresentar a seguir, onde as Escrituras Sagradas nos afirmam que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. É Deus quem está falando, não sou eu. Está na minha Bíblia, está na tua também. Busca lá, 1 Coríntios 15, 50. Precisamos conhecer a Bíblia profundamente. Não podemos seguir a moda, seguir a maioria, porque a nossa salvação é individual, não é grupal. Não é porque todos estão seguindo por uma trilha obscura que nós temos que ir também. O lugar para um filho de Deus é onde Deus nos quer.
é no caminho da salvação, não é no caminho de morte. Nós não somos responsáveis pela salvação de ninguém, muito menos pela condenação, mas temos sim a responsabilidade de propagar a palavra de Deus, ensinando ao povo de Deus as verdades que muitos desconhecem. Se você observar, vai concluir que a grande maioria dos crentes está participando da igreja carnal. E eles não dão atenção às advertências que o Senhor faz através de nós da igreja espiritual. Todos queremos ouvir da boca de Deus a expressão servo bom e fiel. Mas alguns ouvirão o Senhor dizer assim: mau e negligente servo, você é um inútil, nunca me foi fiel e escolheu atacar os meus filhos, que ensinavam as minhas verdades, e me desafiar. Meus irmãos, aí já será tarde para voltar atrás. O tempo regulamentar e a prorrogação já estarão esgotados. Todos os sinais apontam para o fim dos tempos. E a Bíblia, a palavra de Deus, mais uma vez lembramos, está repleta de luzes verdes, amarelas e vermelhas. Se eu fosse você, procuraria conhecer a graça de Jesus e se converter ao Jesus ressuscitado, que é Espírito. Não é o Jesus homem, Jesus na carne. Ingresse na igreja espiritual. Faça isso enquanto é tempo. Mas não murmure. Não murmure. Pelo contrário, dê graças e glórias ao Senhor Jesus. Porque Ele falou ao teu coração. Quanto a você, meu amado irmão, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 vídeos publicados. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo na graça, em espírito, no sacerdócio de Jesus.